prazer estar aqui. Na verdade, a gente ensaiou, né, essa vinda faz tempo, faz que pelo menos uns 6 meses eu viajei daí. E bacana estar aqui com vocês, obrigado por terem se apresentado, faltou você. Desculpa, não, imagina. Atrasada. Imagina, querido. Meu nome é Ana Lúcia, eu trabalho na Clark Modelo, assessoria especializada em propriedade intelectual industrial. Legal, obrigado pela presença. Quero agradecer a presença de vocês. Acho que os colegas leram meu currículo lá, como eu falei, e falaram, acho que eu não vou mais. Mas eu quero dizer que o meu compromisso hoje com vocês é fazer com que vocês saiam daqui com mais valor do que vocês entraram. Então é entregar mais do que pedir para vocês. Eu quero começar dizendo o seguinte, nós estamos vivendo a segunda revolução industrial. Essa é a minha crença, eu tenho uma convicção enorme disso. E essa segunda revolução industrial, basicamente, é onde todas as empresas, independente do setor, se transformarão numa empresa de tecnologia. Né? Então, não importa o que você faz, qual o seu setor, não importa nada, na minha opinião, sua empresa é uma empresa de tecnologia, ela precisa ser. Né? E aí, depois disso, você tem a sua indústria, seja varejo. Então, assim, para me apresentar rapidamente, eu fui jogador de futebol, depois deixei de jogar futebol, me tornei apresentador de televisão, não foi tão rápido assim, mas foi mais ou menos assim. Como apresentador eu criei uma revista, fui publisher durante 8 anos, junto com isso criei um negócio de eventos em 2007, fiquei nesse negócio de eventos até 2010, vendi, me tornei sócio de uma faculdade de negócios na área de administração e também daqueles painéis digitais na cidade de Guarulhos. Eu comprei aquelas 2 empresas. A faculdade nós vendemos em 2013 e mantivemos a nossa escola de pós-graduação. E eu vendi no ano passado a minha empresa de painéis digitais, então eu não tenho mais aquela empresa. Em 2013 eu também comprei uma rede de restaurantes aqui no Brasil que chama Salad Creations. Não sei quem conhece, ninguém conhece, precisam conhecer. Vou ganhar alguns clientes aqui, você conhece? Dá para falar bem da Salad? Muito foi bom, hein? Então, hoje nós temos 33 restaurantes em 11 estados no Brasil. São 450 funcionários e é uma rede que deve fechar o ano com 38 a 40 lojas. Né? Em 2013, eu fui para o Vale do Silício, primeiro para estudar Design Thinking em Stanford. Então, essa era a minha missão. Né? Porque, no fundo, quando eu deixei de jogar futebol, eu ouvi uma frase que era: me diga com quem anda e direi para onde vai. Né? E essa frase basicamente mudou a minha trajetória. Né? Porque eu falei, poxa, eu preciso andar com gente muito melhor que eu, para um dia poder ser parecido com eles. Né? E eu tenho cada vez mais a certeza da influência que o ambiente no qual eu me relaciono tem na minha vida. Né? Então foi o que eu fiz lá em 2005 e eu repeti isso em 2013. A ideia era, vou para o Vale do Silício, vou estudar Design Thinking em Stanford e vou, me relacionar com aquelas pessoas, vou entender o modelo mental dessas pessoas, vou entender como é que elas se comportam, como é que elas agem e tudo mais, e vou melhorar isso para a minha vida. Eu tinha percebido que a televisão estava mudando muito, né? Assim, o que tinha dado certo não vinha mais dando certo, né? Então eu precisava mudar, e eu sabia que a mudança começava por mim. Né? E quando eu tomei a decisão de ir para o Vale, eu tomei por causa do curso, mas aí logo depois eu falei, poxa, se eu, com o background que eu tenho, e essa é uma análise que eu sempre faço, quando eu tenho uma visão, né, eu avalio os meus recursos, quais os recursos eu tenho. E aí a minha visão era, se eu tiver como me relacionar mais com o Vale do Silício, de forma mais intensa e mais profunda, no menor espaço de tempo eu devo fazer isso, certo ou não? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de ir para o Vale do Silício só para Stanford, fazer 15 dias de curso em Stanford, eu vou para lá 3 meses e vou fazer um documentário sobre empreendedorismo e inovação. Por que documentário? Porque eu tenho esse background, eu sou apresentador de televisão aqui no Brasil há 9 anos, era o que eu era na época, eu tenho um material para poder mostrar para o pessoal lá e vou conseguir me relacionar com essa turma. Foi o que aconteceu, quando eu cheguei no Vale do Silício, isso aconteceu de forma imediata. Comecei a entrevistar as pessoas, porque uma coisa é eu mandar um e-mail ou ligar para alguém e falar, olha, eu quero marcar uma reunião com fulano de tal. Sobre qual o assunto, e aí você tem uma dificuldade enorme, eu acho que a conversão seria de 10 a 15% no máximo com muito êxito.
Agora, quando você liga para fazer um documentário e uma entrevista, a conversão eu posso te dizer que é acima de 75, né? É muito legal. Então, em 3 meses, poxa, eu conheci o Vale do Silício inteiro, e eu falei, eu vou morar nesse lugar. Esse lugar é incrível, eu vou morar aqui. E aí eu comecei uma web TV, né? Então, o documentário já virou uma web TV. Eu falei, bom, o que eu sei fazer dentro da vida? Sei montar empresa. Vou fazer esse negócio. Tinha as minhas empresas no Brasil, podia fazer isso, obviamente você precisa ter recursos também para fazer. E aí comecei a empresa lá. No começo, eu ainda tinha uma certa resistência. Por quê? Porque nós, qualquer um aqui nessa sala, nós temos resistências, né? Principalmente no momento de vulnerabilidade, né? O que acontece no momento de vulnerabilidade? Você põe o pé para trás e você coloca quase como um escudo na tua frente. Por quê? Porque quando você se sente vulnerável, essa é a primeira coisa que você faz. Mas eu descobri também uma outra coisa. Eu me tornei... por favor, fica à vontade. Eu, naquele momento de vulnerabilidade, eu tive uma coisa que foi uma autodefesa, que foi a arrogância. Acontece só comigo ou acontece com todo mundo? Né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, essa arrogância me fez não interpretar o Vale da melhor forma no começo. Porque eu olhava aquele monte de molecada falando, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo. E aí eu olhava o Mark Zuckerberg usando camiseta e com a maior rede social do mundo. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui? Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu gero emprego, tenho 500 funcionários. Esses moleques nem sabem o que é a vida, meu. Quer vir falar pra mim que vai mudar o mundo, não sei o quê, que negócio maluco, né? E cara, eu só tomei porrada assim. E aí eu descobri uma coisa que eu quero dizer pra vocês, que hoje faz parte do meu modelo mental, é um pouco do que nós vamos falar aqui, que é o seguinte, na vulnerabilidade é o melhor momento para você aumentar a sua curva de aprendizado. Então assim, ó, no momento que você está vulnerável, se eu sentar não quebra não, acho que não. No momento que você está vulnerável, é o momento em que você mais pode aprender. Se você realmente estiver aberto para aprender. E aí foi o que eu fiz. Eu me abri para poder ter aquele aprendizado. E aí a minha curva de crescimento foi muito legal. E eu vou falar aqui de algumas coisas que eu vivi no Vale. E uma delas é a simplicidade como ambiente, né? De fato, aquele ambiente, ele é tão simples que você chega a duvidar dele. Né? Você já fala, não é possível. Será? É assim mesmo? E aí depois de um tempo, você começa a perceber que é daquele jeito mesmo. E aquela simplicidade que muita gente ignora ao redor do mundo, né? Eu já vou contar um pouquinho da passagem que eu tenho lá na Europa hoje. A gente roda 8 países, rodei agora no ano passado e vou rodar esse ano de novo, 8 países em 3 meses, na maior competição de startup da Europa que a gente criou em 2014, levou para lá para 4 países. Hoje nós temos a maior competição de startup da Europa. E eu vejo isso muito claro lá. Por quê, né? Porque complexidade sempre foi uma referência de inteligência. Né? Quanto mais complexo eu sou, mais inteligente eu sou. Né? Enquanto é justamente o oposto que acontece no Vale do Silício, e é aí quando eu falo para vocês da revolução industrial que a gente está vivendo, né? Da minha crença. Aí, o que aconteceu? Simplicidade é uma coisa que eu comecei a ver naquele ambiente e que eu comecei a perceber nas pessoas. Então assim, o que eu fiz quando eu cheguei no Vale do Silício? Comprei um carro conversível, um carrão. Né? Por quê? Porque eu queria aproveitar o sol? Sim, também. Mas vou ter que ser sincero para vocês. O primeiro motivo era o mesmo motivo que eu tinha um carrão aqui no Brasil. Era para nem me respeitar. Porque aqui no Brasil, eu comprei Mercedes em 2005 para chegar na reunião, porque eu era um moleque de 24 anos, eu tinha que chegar e o cara precisava me respeitar. E a primeira impressão era essa, de respeito. Ou não é assim? É assim. Foi o que eu fiz lá. E eu comecei a ver que o cara chegava para fazer reunião comigo de bicicleta, cabelo todo desarrumado, de capacete. Aí depois chegava de metrô, de trem, de Caltrain. E eu, caramba, o que é isso, cara? E aí eu comecei a viver aquilo. E aí eu percebi que simplicidade não está só no comportamento, não está só na atitude, está no modelo mental. Porque a hora que você começa a pensar de forma simples, você vai passar a desenvolver soluções simples. E é ela que o mercado quer. Quando você pega um escopo hoje, seja de um
cliente ou da sua própria empresa e fala, poxa, a gente precisa fazer uma mudança, a principal coisa que acontece, ou a primeira coisa, é você pensar numa coisa difícil. E quando vem uma ideia muito fácil na sala, no brainstorm, todo mundo fica na dúvida. Fala, não, mas só isso? E é só isso que é o que eles vivem lá. É o só isso. Que é o que eles chamam de Minimum Viable Product, seria o mínimo produto viável, que na verdade, eu até usei as mesmas iniciais para falar de mínimo valor viável. E o que é o menor valor viável? O menor valor viável é o primeiro valor que você pode entregar para o teu usuário que vai fazer a diferença na vida dele. Que você vai usar menos recurso possível. É isso. Esse é o menor valor viável. Menos recurso de tempo, menos recurso de gente, menos recurso de dinheiro. Esse é o menor valor viável. E essa simplicidade é o que permite com que essa coisa aconteça de uma forma, assim, incrível. Então, simplicidade é a palavra número 1 que eu quero trazer para o modelo mental, e daqui a pouco eu vou voltar lá na Revolução Industrial. Mas vocês precisam estar comigo nisso. Segunda, que, assim, acontece lá também, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu morava em Mountain View. Quem conhece o Vale do Silício ou já foi para lá? Ninguém foi. Legal. Mountain View fica a 40 quilômetros de São Francisco. É onde está instalado o Google. O headquarter do Google está em Mountain View. Né? Eu morava, tem a principal rua de Mountain View, eu morava a 3 quadras dessa rua. E aqui, perto da estação de Caltrain, uma quadra da estação de Caltrain, 3 quadras aqui. E aqui tinha uma cafeteria, chamada Red Rock Café. Tinha não? Tem. Melhor macchiato que eu já tomei no mundo é lá. Se tiver algum italiano na sala aqui, o melhor expresso no mundo também está em Mountain View. Aí vai ficar louco comigo, mas tudo bem. O que acontece? Essa cafeteria, você entrava nela, e a primeira vez que eu entrei eu não entendi. Não tinha dono. Ela era uma cafeteria desenvolvida e criada pela comunidade. Por quê? Porque era uma cafeteria que não tinha o objetivo de gerar lucro, mas uma cafeteria que tinha o objetivo de atrair pessoas para que elas pudessem naquele momento ali se relacionar. E o que a cidade entende? Então o Google disponibiliza a internet para a cidade toda. Red Rock Café, você vai lá tomar café. E no que você está tomando café, você pode olhar para o cara do lado e falar, você tem 2 minutos? Aí o cara fala, tenho. Se o cara não tiver, ele te fala também. Não tenho. Mas se ele tiver, tenho. Cara, eu estou mexendo nesse projeto aqui, o que você acha disso, disso, disso? E o cara começa a falar com você. E aí você fala, pô, sério, é meio maluco isso. O que acontece, pessoal? Aquele ecossistema entendeu que quanto mais você compartilha, mais você aprende. E eu acho que isso é bacana para o modelo mental. Né? Depois de simplicidade, vem o compartilhamento. E quanto mais você compartilha, mais você aprende. E aí eu fui pesquisar um pouco mais disso, porque eu comecei a viver isso de uma forma tão intensa, e tem até uma substância que é a ocitocina, que quando você compartilha, você libera ocitocina. E a ocitocina é a mesma sensação e a mesma substância liberada quando a mãe está amamentando. E aí você tem a sensação de prazer, te traz felicidade aquilo. E o mais legal do compartilhamento é que você começa a perceber, e essa é uma certeza que eu tenho, eu quero que vocês levem isso com vocês. Eu tenho certeza que cada um de nós, aqui nessa sala, é melhor do que cada um de nós em alguma coisa. Certeza. Eu nem preciso falar com vocês. Você é melhor que eu em alguma coisa. Se eu perguntar pra você agora uma coisa que você é boa, me fala uma coisa que você é boa. Eu? É. Organização. Organização. É melhor do que eu. Pode ser que tenha gente aqui também organizada. Daí nós vamos, enfim, olhar. Mas é melhor do que eu. E é isso que eu quero te dizer. Por quê? E aí tem uma coisa que eu só vou fazer uma observação aqui, um parênteses aqui, tá? Então, simplicidade, colaboração, eu vou falar de conexão. Mas dentro desse lance do que eu estou falando de ser melhor do que eu, tem uma coisa que é a força. E isso é uma coisa que o Vale do Silício vive de uma forma intensa também. Eu não faço o que eu não sei. Eu não vou aprender. Aí você fala assim, como pode isso? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como vai? Muito obrigada pela presença, desculpa. Imagina. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou falar de uma forma que brasileiro e francês vão entender. Imagina pegar o Ronaldinho Gaúcho e colocar para jogar de zagueiro. Vai dar certo? Não vai dar certo. O que acontece? Eu pego o que eu sou bom e aí eu potencializo o que eu sou bom.
Porque geralmente nós, enquanto seres humanos, e se você for perceber na história da humanidade, na consolidação da primeira revolução industrial, até porque nós estamos vivendo a segunda revolução industrial, certo? Que nós falamos aqui. Na primeira revolução industrial, o que foi consolidada lá? O modelo educacional tradicional. Por quê? Porque eu vou colocar todo mundo numa mesma agenda. E por que você coloca todo mundo numa mesma agenda? Para poder substituir. Estamos certo aqui ou não? Você coloca todo mundo na mesma agenda e substitui. Sabe o que para mim é pior do que ensinar todo mundo igual? É todo mundo fazer a mesma prova. Você é cobrado hoje igual os teus amigos de escola? Não é. A vida te cobra de maneira diferente. E olha só que curioso, eu era muito bom em matemática quando eu estava na escola. E sabe o que mandavam eu estudar? Português. É ou não é assim? Agora, pior do que ser assim na escola, é assim na sua vida e é assim com você. É assim que você está cobrando o teu funcionário. Se eu chegar para o Diego, que é o maior cinegrafista e maior editor que eu tenho lá dentro, e falar, Diego, agora seu negócio é planilha de Excel, vai, vamos lá. Eu vou ter um bom resultado? Sabe o que é curioso? É que vocês respondem para mim de um jeito... É claro que não, Rodrigo. Só que vocês fazem isso no dia a dia de vocês. Eu não tenho dúvida. Sem falar com vocês, vocês fazem isso. O doutor, de repente, está fazendo um negócio, perdendo 2 horas por dia, que ele poderia estar colocando alguém para fazer, o resultado seria muito melhor, e ele poderia focar no que ele é bom. Porque o resultado dele ia ser exponencial também. E essa é uma palavra que existe lá. Exponencial. Ninguém quer resultado medíocre. E essa é uma decisão que você toma. E isso tem que estar no teu modelo mental. É por isso que nós estamos falando de modelo mental aqui. E se você tem dúvida disso, porque eu sei que tem gente que fica na dúvida, o Rodrigo está falando isso, mas eu não sei se é assim. Enquanto você não sabe, outras pessoas estão fazendo exatamente isso e estão tendo resultados exponenciais. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, a terceira palavra é conexão. E sabe o que é conexão? Quem acha, fala aí alguém, o que é conexão? O que eu quero dizer com conexão? Fala aí, Ale, o que você acha? Juntar pessoas ao conhecimento. Ok, juntar pessoas ao conhecimento, mais alguém? Compartilhar suas ideias e compartilhar com os outros, aprender a desenvolver. Isso é legal, tá lá no compartilhamento, mas eu vou falar sobre isso. Isso é legal também. Juntar conhecimento com pessoas também é legal, mas olha só, conexão que eu quero falar que eles fazem lá, e que é uma coisa impressionante, é estar conectado com o seu momento presente. A gente tem uma capacidade incrível de querer pensar no que vai acontecer amanhã. Mesmo que você não tenha a menor ideia do que vai acontecer amanhã. E aí o que começa a acontecer? A gente começa a olhar para aqueles caras e fala, nossa, eles são os maiores especialistas em entender o futuro. Não é isso que a gente acha? Não é isso que a gente acha? Eles não são os maiores especialistas em entender o futuro. Eles fazem o presente. Se você for perguntar pro cara e falar assim, sei lá, vamos falar hoje, Mark Zuckerberg, por que criou a rede social? Cara, porque eu entendi que naquele momento as pessoas precisavam se conectar. O cara não... Sabe aquela coisa de, fulano está à frente do seu tempo? Claro que não. Ele usou os recursos do tempo dele. Acabou, é isso. Ele realizou no tempo dele. E quando a gente pega o Elon Musk hoje, que para mim, provavelmente o maior visionário ou inovador do momento, né? A gente acaba de ver a SpaceX pousando e cara, isso até 2 anos era uma coisa que chamavam o cara de louco, né? Todo mundo tinha certeza que ele ia quebrar, inclusive lá, né? E hoje, enfim, não sei se vocês viram isso, mas quem sabe o que é SpaceX ou tá muito fora do que eu tô falando aqui? Desculpa então, pessoal, vou explicar. Elon Musk é o fundador do PayPal. PayPal tá todo mundo aqui? Beleza? Depois que ele fundou o PayPal, ele vendeu, saiu com 100 milhões. Ele pegou esses 100 milhões e criou o Tesla. O que é o Tesla? Tesla é a marca de automóvel que está mudando a indústria automobilística. Por quê? Porque é carro elétrico. A ideia de carro elétrico era uma novidade? O Elon Musk criou alguma coisa? Ele não criou a ideia de carro elétrico. Só que ele falou o seguinte, eu vou criar um carro elétrico que vai ser animal,
que vai ser legal pra caramba, que vai ter um baita design, que vai correr, porque carro elétrico é tudo xoxo. Não sei quem tem carro elétrico, mas é xoxo a maioria. Né? Que vai acelerar. Então assim, não é que o Elon Musk olhou e conseguiu enxergar 2049. Não é isso. Mas ele falou o seguinte, eu vou aplicar o que tem de recurso existente hoje de uma melhor forma. E essa aplicação do recurso de hoje na melhor forma vai gerar uma grande inovação. E aí, obviamente, o que acontece nesse momento e por que é importante ele estar conectado com o momento presente? E quando eu falo estar conectado com o momento presente, é desde você estar aqui fazendo essa reunião, sabendo que acaba 10h15, falando assim, até 10h15 eu tô aqui. Se das 10h15 às 10h30 você tem uma call, das 10h15 às 10h30 você tem uma call, mas você tem que estar conectado naquilo que você está fazendo. E óbvio que eu estou falando numa forma micro, mas isso acontece no macro também. Quando ele está conectado em fazer aquilo, o que está acontecendo? Vocês sabem o que está acontecendo? Ele está aprendendo com a execução, enquanto o outro que está pensando, o visionário, o cara que está o futurista, não sei o que lá, não está aprendendo. Ele está só pensando. E aí ele continua pensando. E aí ele começa a ver o resultado do Elon Musk, e aí ele começa, desculpa o jargão, mas eu preciso falar porque para mim soa muito, muito bom, cagar regra. Alguém conhece algum cagador de regra aqui? Velho, o cara começa a cagar um monte de regra. Não, porque aí daqui 20 anos... Amigão, você está falando isso baseado em quê? Não, porque eu estou estudando o Elon Musk. Amigão, você acha mesmo que você estudando ele sabe mais do que ele? Não é possível. Não é possível que você acha isso, meu querido. E é isso, essa é a grande diferença, cara. É quando você está lá realizando, quando você está lá fazendo, e você vem para esse modelo mental de simplicidade, de colaboração e de conexão, o aprendizado também é exponencial. A curva de aprendizado é exponencial. E seus resultados começam também a ser exponenciais. Então, essas são as três características que eu acho que é bastante importante falar com vocês em relação ao modelo mental. Dá para entender isso? E aqui eu quero colocar outra coisa para vocês. Eu não pergunto mais para as pessoas o que elas querem. Olha só. Como é que funcionava até hoje pesquisa? Você ia na rua e perguntava. Fulano, o que você quer? Né? O que a tecnologia faz? E aí a segunda revolução industrial é aí que eu vou falar para vocês. A tecnologia te ajuda a entender o que realmente elas querem sem elas te falarem. E aí eu vou dar um exemplo curioso para você. Sabe quando o Netflix fala para você popular on Netflix? Você sabia que não é verdade? Não é popular. É popular para você. É popular na sua experiência de consumo. Baseado no que você consumiu, não é baseado no que eu consumi. Vai na casa do seu amigo e vê se o que está popular para ele é igual popular para você. Não é. Por que isso? Porque o Netflix não te pergunta. Ele pergunta lá no primeiro momento, ele te pergunta. E provavelmente o que você responde não é o que você consome. Porque as pessoas mentem. Mas não porque elas querem mentir. Elas mentem porque elas se colocam numa posição que elas gostariam de estar. Então o cara vai lá na Netflix e fala que é um cara cult pra caramba. Então eu vou assistir um filme legal, não sei o que, papapá. Aí ele vai lá e assiste Jackass. Por que eu tô falando isso? Para você pensar como é que você leva isso pro teu dia a dia. Como é que você para de perguntar pro teu cliente o que ele quer e começa a observar dele o que realmente ele quer. E começa a fazer essa validação na forma mais rápida possível. Lembra do mínimo valor viável? Menor recurso, menor tempo, menor investimento, menor pessoa, menor conhecimento com o mínimo valor viável. É aí que a gente traz. E por que eu acho isso fundamental? Porque além desse resultado, eu vou falar de um outro, que eu estou demorando aqui, mas é para a gente poder entender. Lembra do documentário que virou Web TV? Está em 140 países a plataforma em vídeo. 140 países. Quando eu entro na plataforma, eu vejo país que eu nem sabia que era país. E aí não importa onde eu tô, se é no Brasil, se é não sei o que, não importa, tá lá. Agora aqui vem uma outra coisa que é legal para vocês, e eu vou deixar uma outra sementinha aqui para vocês. Isso não mudou só, o meu modelo mental não mudou só a minha capacidade exponencial em criar produtos e fazer as minhas empresas crescerem, como mudou uma outra coisa, mudou o meu modelo de gestão. E o meu modelo de gestão transforma a cultura da companhia. E para falar de cultura, não é assim, vamos parar nesta sala e agora só vamos falar de cultura todas as segundas-feiras. Porque isso vai dar um puta pé no saco. O nego vai ficar
puto da vida de ter que falar disso. Agora, se você começar a viver com um novo modelo mental e começar a fazer a simplicidade, colaboração, conexão parte da sua vida, as pessoas percebem. E quando elas percebem, elas também começam a mudar. A Hands-On hoje em 140 países, eu tenho 9 pessoas lá, são 9 sócios. Todos com um modelo de vesting, que daí a gente pode falar disso depois se alguém tiver alguma dúvida. Eu quero abrir pergunta e resposta porque eu acho que é mais legal. Porque aí eu vou atingir um problema que é seu e eu posso resolver, vou tentar ajudar você. Mas, resolver, calma, mas eu vou tentar te ajudar. Mas o que eu quero dizer com isso? São 9 pessoas, não tem escritório físico, a gente tem um escritório no Vale do Silício que fica em Redwood City, tem até ele físico lá, mas eu vou pra lá de vez em quando, mas assim, a gente não fica lá, ninguém do time fica lá, o CTO fica num lugar, tem colaborador nosso em Paris, tem colaborador nosso em Porto Alegre, tem colaborador nosso espalhado pelo mundo. E qual a diferença em Berlim? Qual a diferença de como é que a gente toca esse negócio? Está no modelo mental. E aí a cultura que foi criada dentro da empresa. Número 1, eu trouxe protagonismo para todo mundo que faz parte do negócio. E aí, quando você começa a ser protagonista de qualquer coisa, principalmente da tua vida, porque, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas não é protagonista da própria vida. É triste isso. Mas não é. Você vive a vida que a vida te colocou para viver. Você não vive a vida que você acha um tesão. Essa é a realidade. Eu não estou falando de você, estou falando da maioria. Tá? Quando você coloca a pessoa para ser protagonista dentro da companhia, divide com ela uma visão importante, um sonho grande, e fala, nós vamos junto, e você tem participação dessa empresa, porque você tem aqui um pacote de ações que você vai se vestir, e todo mundo é sócio, todo mundo protagoniza. E aí lá a gente tem uma gestão que a gente chama de gestão horizontal, onde na verdade cada um tem uma agenda, e quando eu vou precisar da agenda do outro, eu vou lá e falo com o outro. Então eu vou falar uma coisa, uma ferramenta que a gente tem lá, que é um produto, que chama Pitch It, que é onde startups fazem o seu pitch, a gente manda isso para investidor, quem paga a conta é o investidor. O Pitch It tem um líder. Quando ele precisa de um plano de comunicação, ele fala com a líder de comunicação. Quando ela precisa de alguma coisa no front-end, fala com o líder de front-end. Quando precisa de alguma coisa no back-end, fala com o líder de back-end. Como é que eu atuo como CEO? Como um mentor. Pensa num mentor. Como é que o CTO atua? Como um mentor. O que é um mentor? O mentor é aquele cara que vai te ajudar a ter direcionamento. Mas ele não vai mandar em você. Isso faz parte do meu modelo mental. E esse é um outro resultado que o meu modelo mental conseguiu trazer. E aí, junto com a ferramenta, hoje em 140 países, a gente criou uma competição de startup no Vale do Silício, levamos para a Europa, depois fizemos 2014, 2015, a final em 2014 foi em Le Web, não sei quem conhece Le Web, a final em 2015 foi no headquarter da Microsoft, em Paris. A gente faz 8 países, com 8 startups fazendo pitch em cada país, selecionamos 2, levamos para a final em Paris, das 16 que vai para a final, 8 vão para o Vale do Silício. Esse ano a gente já foi para o Vale do Silício, foi uma semana incrível, e hoje nós temos 7 startups no portfólio do Hands-On, que a gente chama de Hands-On Founders Community. Então, são 7 startups que hoje fazem parte do nosso portfólio, desde biotech. Então, não sei se vocês sabem, tem um peixe que solta aquela luzinha. Aquela luzinha do peixe, na verdade, a gente reproduz aquilo, e hoje, por exemplo, tem um projeto para retail lá na França, que é com luz de peixe. Então, não envolve energia elétrica. Né? Então, desde empresa como biotech, até plataforma em gaming hoje, que a gente tem 1,8 milhões de usuários diários ativos. Daily Active Users. Então, usuários diários ativos. 1,8 milhões. E basicamente ela é uma plataforma que ela trabalha só no back-end e ela ajuda artistas a criarem seus próprios games. Então você é artista, não manja de tecnologia, você cria o teu próprio game na nossa plataforma e a gente escala isso para você. Então esse é outro negócio que, enfim, são 7 negócios, eu falei de 2, mas que faz parte da Hands-On Founders Community. E eu posso, assim, dizer para vocês, eu tenho certeza que foi esse meu modelo mental que, de fato, transformou os meus resultados. E eu tenho convicção absoluta de que esse modelo mental pode transformar não só os seus resultados, mas também individuais, mas também os resultados da sua empresa. Os resultados, e vou falar a verdade, mais do que transformar os meus resultados profissionais, transformou os meus resultados pessoais.
Porque ser um cara mais simples, mais colaborativo e mais conectado me faz ser um pai melhor, me faz ser um marido melhor, né? E tá super divertido viver isso. Eu vou parar por aqui para que a gente possa abrir para perguntas e respostas e dizer uma coisa que eu gosto de finalizar com isso, porque é assim que eu vivo a minha vida. Para mim não é como a vida começa nem como a vida termina que me importa, mas sim como de fato eu desfruto da minha jornada. E eu posso dizer para vocês que acordar todo dia e desfrutar da jornada é o que me move. Valeu? Obrigado, prazer estar aqui com vocês.